Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Boa noite, mais um programa Despertar, ó. O cheiro está no ar. Esse tema é um tema muito gostoso, que eu venho aprendendo ao longo do tempo, não fazia parte do meu conhecimento. E hoje está recebendo Carla aqui, uma aromaterapeuta enfim, vocês vão conhecer tudo dela. Jô deu esse presente para a gente, né? Então, o Jô conheceu Carla e propôs a gente trazer para o programa. Então, Carla, boa noite. É um prazer estar te recebendo mesmo. Deixe só eu abrir o seu aqui. Boa noite, gratidão. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, né? Poder conversar sobre esse tema que eu adoro muito, que é a aromaterapia. E ainda poder trazer, né, a união da aromaterapia com a espiritualidade, eu acho bem interessante, porque acho que isso é uma coisa que muitas pessoas ficam questionando, né? Como que isso pode casar? E que tem a ver, né? Então, pelo seu sotaque, você não é daqui da Bahia, de Salvador, né? Você é da onde? Não sou. Sou de coração, né? Sou baiana de coração, sempre que eu posso eu fujo para a Bahia, né, Jô? Mas eu sou nascida em São Paulo, sou paulistana de nascimento, né? Mas moro há 14 anos em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. Moro na montanha, a 1.200 metros de altitude, no meio da mata. Que delícia! Sou uma retirante. Sim. Muito bom. Boa noite, Kelly. Boa noite, Jô. Boa noite. Bem-vinda, Carla. Estou curiosa, viu? Aromaterapia com espiritualidade. Boa noite. É um prazer ter a Carla aqui com a gente para poder falar sobre aromaterapia, que já, por algumas vezes, já me ajudou muito. E, ultimamente, então, me curou de uma situação em que eu precisaria fazer uma cirurgia e entre alguns tratamentos que eu fiz, a aromaterapia foi o que foi realmente efetivo. Muito obrigada, Carla. Já aproveitando, agradecendo aqui ó, ao vivo.
Né? Muito feliz com os resultados e todo o tratamento. Né? Se tratar com aromaterapia é maravilhoso. É um tratamento leve, sutil, é um tratamento que te integra, te faz voltar para si mesmo, para perceber como você está, seu corpo, seus sentimentos, né? Seus pensamentos. Então, é um tratamento maravilhoso, que eu indico para todo mundo, para qualquer coisa, desde um resfriadinho, né? até coisas adoecimentos mais sérios, né? Vamos começar do começo, né? Porque às vezes tem alguém que nunca ouviu falar da aromaterapia, ou se ouviu falar, preferiu descartar por algum tipo de preconceito, né? Que a gente sabe que isso existe também. Então, vamos do começo, o que é a aromaterapia, né? E quais os benefícios, da onde que ela surgiu, como é isso? Tá, bom, vamos lá. Então, eu há muitos anos estudo aromaterapia, né? Só para explicar um pouquinho, eu sou aromatóloga, na verdade, sou especialista em aromaterapia clínica, e quando eu comecei a usar óleos essenciais, me vinha essa coisa, um vidrinho com um cheirinho gostoso, né? Muita gente acha que é um perfuminho, que é um cheirinho bom. E foi assim que eu recebi o meu primeiro óleo essencial, ali como um cheirinho bom, né? Então, muita gente conhece um óleo essencial por um vidrinho, um cheiro bom que sabe que é da natureza. E aí a pessoa fica nessa dúvida. E, de repente, começa a se ouvir, né? Mas óleo essencial é bom, como a Jo acabou de falar, para doenças, né? Além das doenças emocionais, né? Então, na verdade, quando a gente fala de óleo essencial, a gente está falando de uma extração, né, de plantas. Então, é feito, o óleo essencial ele é produzido através da destilação de plantas. Então, às vezes, são toneladas e toneladas de determinadas plantas, de partes específicas da planta, que através de um processo de destilação se consegue a extração do óleo essencial, que acaba sendo um líquido extremamente concentrado, né, e rico em moléculas. Então, eu já vou falar dessas moléculas, que isso para mim tem super a ver com a espiritualidade, né? Eu já trago isso para vocês. Mas dizer que a aromaterapia não é nova, né? Ela começou desde que a humanidade existe. As plantas, né, o ser humano, os animais, se tratam com plantas, buscam nas plantas a sua cura desde sempre. Porque nós somos natureza, né? A nossa essência é natureza, mas não só a nossa essência espiritual, mas a nossa essência química. Nós, estruturalmente, somos químicas, né? E é muito interessante, porque tudo que é vivo na natureza, tudo que é vivo, é composto dos mesmos átomos, né? É composto de carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre. Então, nós que somos vivos, tudo que é vivo, seja plantas, animais, seres humanos, se comunicam entre si. E existe aí uma interdependência, né, que garante a vida, inclusive. E isso, os seres humanos antigos já sabiam. Então, a questão de se curar com plantas, né, os nativos, os quilombolas, mas isso lá desde o Egito. E o primeiro médico, que foi, né, dizem que foi, tanto que tem um filme que chama The Physician, que é o médico, que mostra a história de Avicena. Avicena foi o primeiro a destilar um óleo essencial, e ele foi o primeiro a fazer uma cirurgia, né, a abrir e fazer um primeiro processo cirúrgico. Naquela época, não existia remédio, não existia indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela tem 100 e pouquinhos anos, ela é muito bebê, perto da história da humanidade. Agora, o estudo das plantas, ele está envolvido, né? Os óleos essenciais estão envolvidos na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, toda a base das farmacopeias que existem em todas as tradições de cura, de desenvolvimento da cura, de busca por qualidade de saúde humanas, né? De busca pela vida, vem através das plantas. E as primeiras farmácias, elas se chamavam aromaterrise, elas não se chamavam farmácias. Né? Elas se chamavam aromaterrise, era através da extração de óleos essenciais, desses extratos tão puros que desde lá de Avicena, que foi o primeiro a destilar lá na Pérsia, né?
se começou a perceber que eram compostos muito importantes, capazes de sanar, né, de evitar pestes, por exemplo. Tem uma história que na peste negra, na França, né, na Europa, na verdade, na época da peste negra, se usavam aquelas bico de pássaro, assim, né, de águia, porque, na verdade, eles guardavam dentro daquele bico ervas e óleos essenciais. E as pessoas, por que isso? Porque eles descobriram que casas começaram a ser saqueadas e esses ladrões não morriam. Os ladrões entravam nas casas dos corpos lá para roubar os pertences e os ladrões não morriam. E aí eles não entendiam por que todo mundo era pego pela peste e esses ladrões não. E aí conseguiram prender os ladrões e descobriram que esses ladrões usavam ervas e óleos essenciais e por isso eles não eram contaminados. E aí também perceberam que perfumistas e médicos que usavam óleos essenciais também não eram contaminados. E aí eles começaram a distribuir, os médicos usavam aquelas capas e aqueles narizes para colocar algodão, ervas e óleos essenciais para conseguir, então, tratar as pessoas. E aí começaram a queimar ervas nas cidades e distribuir plantas, e isso foi contendo a peste, né? Quando essa curiosidade, desculpe lhe interromper, mas é porque nesse ponto daí era onde eu tinha a minha curiosidade na época, e a curiosidade também de quem está ouvindo a gente. Como é que um óleo essencial, em contato com a nossa pele, por exemplo, vai causar um efeito em determinado sistema do nosso corpo, em determinado órgão? Claro. E aí eu tive uma oportunidade de gravar um podcast com o doutor Érico Carvalho, um neurologista. E ele usa os óleos essenciais e ele tem todo um estudo em cima disso, interessantíssimo, porque ele explicava, Jô e Kelly, como o aroma influenciava nas conexões cerebrais. Né? A partir daquele aroma, aquilo tinha um incentivo, um estímulo, né? Que ia atingir determinado sistema, determinado órgão. E que realmente aquilo tinha um efeito muito positivo. E ele usava a aromaterapia para diversas coisas, inclusive depressão, síndromes do pânico e outra, né? E ele fazia... eu estou tentando lembrar aqui dos nomes, viu? Porque eu não tenho esse conhecimento, tive contato, mas não tenho domínio do conhecimento. Ele criava uma sinergia com alguns óleos essenciais. Eu usei a palavra certa? Usou. Perfeito. Ele fazia uma sinergia que ajudava você nessa conexão. E vou complementar com mais uma coisa, que é o que eu quero que você fale para a gente depois, sobre quais doenças principais, né, do nosso dia a dia os óleos essenciais podem nos ajudar. Eu estava desse controle hormonal e Jorge Lemos, Kelly conhece Jorge, eu não sei se Jô conhece, que é um terapeuta também. Jorge virou para mim e fez assim: amiga, antes de você tomar hormônio, me dê um mês com você. E aí ele fez uma sinergia para mim, chegou lá no consultório e me entregou a sinergia. E me explicou como eu deveria usar e tal, que tinha que ter uma constância, né? Não pode ser simplesmente botou e acabou, de tanto tempo que você tinha que repor e tal. Minha, não é que regulou o negócio? E o cheiro era delicioso, você não tem noção do cheiro da sinergia. Aí depois que regulou, eu disse, eu posso continuar usando? Aí ele, não, porque agora você precisa de outra, não é mais essa. Mas porque o cheiro era muito bom, né? Então, quais doenças principais do nosso dia a dia, que a gente sabe, né? Tem ansiedade, estresse, depressão, os óleos essenciais podem nos ajudar? Bom, primeiro, você quer que eu vou responder essa, mas aí vou voltar para a tua questão anterior, né? Sim. Na verdade, eu dou uma formação em aromaterapia clínica. E nessa formação, nós estudamos tudo, né? Neurociência,
inclusive essa parte, né? Inclusive agora, dia 11 do 11, eu vou ter uma imersão em neurociência, eu sou neurocientista, também estudo neurociências e aromaterapia clínica, né? Então, todas as doenças do sistema nervoso a gente pode tratar com óleos essenciais, né? Inclusive somente com uma inalação, claro, de moléculas específicas, por isso uma sinergia, eu já explico o que é uma sinergia. E, na verdade, dentro dessa formação, a gente trabalha todos os sistemas do corpo. Na verdade, porque quando a gente fala de óleos essenciais e de plantas, a gente está falando de uma infinidade de moléculas químicas. Um único óleo essencial ele tem dezenas de moléculas. E muitas vezes um único óleo essencial é capaz de tratar uma diversidade de doenças. Então, isso para as pessoas às vezes é meio estranho, porque quando um remédio é produzido no laboratório, ele é produzido com um fim específico. Então, ele tem ali 1, 2, 3 moléculas por uma finalidade específica e um uso específico. Já a natureza, não. A natureza, ela produz ali o óleo, a planta. Quando você extrai, aí qual é a diferença? Você, quando extrai, através da destilação, você extrai moléculas mais leves e moléculas lipofílicas, que são moléculas solúveis em gordura. E o que significa? Essas moléculas leves e lipofílicas são as características que qualquer laboratório busca num medicamento. E isso a natureza faz automaticamente, que é ter moléculas leves e lipofílicas, capazes de quê? De entrar nas barreiras biológicas, seja pela pele, seja numa ingestão, seja numa inalação, e adentrar as membranas, né? E nisso fazer os efeitos específicos. Então, o óleo essencial, por exemplo, ele não é um hormônio, ele nunca vai ser um hormônio, porque um hormônio, ele é uma molécula mais pesada, ele é diferente, é outro tipo de molécula. Mas ele vai regular o teu corpo para que o teu corpo produza os hormônios, ou na verdade, é uma grande lei da natureza, que aí entra também nesse aspecto que a gente pode considerar espiritual, é que tudo que é da natureza existe como uma lei que é manter a homeostase e o equilíbrio, né? E a estabilidade. Então, toda molécula, quando os átomos se formam, ele formando uma molécula, eles se formam para buscar a estabilidade. E essa estabilidade é o que essas moléculas também fazem quando elas adentram o nosso corpo. Elas conseguem chegar, né, no corpo e ajustar uma série de questões. Então, por exemplo, você pode usar óleos essenciais para o tratamento do câncer, para tratamentos de sistema imune, para tratamentos de tumores, miomas, desregulação hormonal, as questões de desequilíbrio emocional, questões neurológicas, neurogênese, para apoiar a proteção neuronal, para apoiar a produção de novos neurônios no hipocampo. E quando esse seu neurologista, ele realmente, né, porque existem muitos estudos mostrando que é o que eu ensino na imersão em neurociência, que vai ter agora dia 11 de novembro, eu tenho sempre, né, mas agora 11 de novembro nós vamos ter uma. E aí, peraí, rapidinho, eu não posso perder isso. Dia 11 de novembro, você vai fazer uma imersão em neurociência, mas ela é voltada... E aromaterapia, é isso que eu ia perguntar. Voltado para aromaterapia. Essa imersão que você vai fazer, né? Ela dura quantos dias? Na verdade, essa imersão é de um dia inteiro. É um dia, um sábado, das 8 às 18, onde a pessoa fica ao vivo comigo no Zoom e eu ensino como os óleos essenciais agem no cérebro. Quais são as moléculas, quais são os neurotransmissores, né? Porque como você trouxe, né? Que ele fez uma sinergia. Porque o que é uma... Me diz uma coisa, rapidinho. Porque para falar da imersão, porque as pessoas que estão ouvindo vão querer saber. Ela precisa ter um conhecimento prévio de aromaterapia para fazer esse... Na verdade, não. Ok. Ali ela já vai... Lógico que ela tem que já conhecer óleo, algum conhecimento no sentido de que ela esteja aberta para esse conhecimento, né? Uma pessoa que nunca ouviu falar de óleo, ou que talvez para ela não seja tão interessante, mas a pessoa que tem curiosidade de saber como que os óleos agem, o que é óleo, como que ele age no cérebro, né? Aí vale a pena participar.
Carla, você tem aqui o seu Instagram. Através do Instagram, as pessoas podem mandar um direct e entrar em contato com você e saber direitinho sobre cursos e as imersões? Sim, tudo. Beleza. Pode entrar no meu Instagram, sim. Sim. Ok. Pronto, agora eu já fiz essa propaganda, porque essa propaganda é muito importante. Não é para você, na verdade, essa propaganda é importante para a gente, porque esse tipo de conhecimento é espetacular e é complementar, entende? Por exemplo, Jo é psicóloga, Kelly é terapeuta, eu sou terapeuta. E você ter esse conhecimento agrega valor ao atendimento que a gente faz. Então, todo mundo que está ouvindo aí pode querer, tanto em termo profissional, como só para si mesmo, né? Ter esse conhecimento para si. Então, é muito importante. Mas fale sobre as sinergias. Sim, então, o que eu queria dizer é o seguinte, quando a gente fala de óleo essencial, a gente tem um grande diferencial, né? Porque, por exemplo, existem muitas pessoas que perguntam se óleo essencial é igual ao floral. E é totalmente diferente, né? O floral, ele tem uma força vibracional. Então, ele trabalha como a homeopatia, também vibracional, né? O diferencial da aromaterapia é que, além de também ser vibracional, porque as plantas têm uma vibração, uma frequência muito alta, até por conta dos seus átomos, né? Além disso, ela é informacional, tem toda uma história que as plantas trazem desde que elas existem no planeta Terra, né? Mas, além disso, elas são química. E é uma química extremamente importante. Inclusive, é uma química que, muitas vezes, nos laboratórios, hoje se tenta replicar. E hoje a gente vê problemas, por exemplo, de infecções que começam a ter resistência, biofilmes, antibióticos que não servem mais, as pessoas tendo que tomar medicamentos cada vez mais fortes. E hoje a gente já sabe que os óleos essenciais têm uma capacidade de inibir bactérias, vírus e muitas coisas de uma maneira muito potente e que os cientistas vêm estudando. Então, hoje é muito comum a gente encontrar estudos científicos em muitas universidades do mundo, pessoas pesquisando cada vez mais os óleos essenciais, porque se percebe o potencial, né? Inclusive, eu estudo um doutor que escreveu um livro em 1967, que é o Dr. Valnet, e ele era médico, né? Ele já faleceu, mostrando que lá em 1967, 1970, né? Na verdade, desde 1920, ele, como médico, microbiologista, infectologista, inclusive ele foi médico da Segunda Guerra e faltou antibiótico e ele tratou os soldados com óleo essencial. E depois disso, ele dedicou a vida dele à aromaterapia, ele foi o pai da aromaterapia clínica, né? E infectologista, microbiologista, psiquiatra, então, e ele traz no livro dele uma infinidade de estudiosos, de pesquisadores, de médicos, só que numa época ainda que a indústria farmacêutica não era tão dominante como é hoje, né? Então, ele ainda diz, que pena que as pessoas vão pelo que é novo, mas elas não, um dia elas ainda vão perceber que realmente só a natureza pode transformar a cura das pessoas. E aí ele começa a trazer, né, a importância disso, dos estudos, porque essa química ela é muito poderosa, né? É uma química que traz um potencial de transformação celular, né, inclusive genética. E quando você fala de sinergia, o que é uma sinergia, né? Existe uma diferença entre blend e sinergia. Blend é quando a gente mistura alguns óleos, faz um cheiro gostoso. Sinergia é quando eu tenho conhecimento químico e misturo moléculas com um objetivo específico, que foi o que esse neurologista fez. Então, ele misturou ali moléculas, óleos essenciais que continham algumas moléculas, possivelmente específicas para o seu caso, né? E isso é super importante, porque existem moléculas capazes de atuar em receptores do nosso sistema nervoso central. Sim. Então, nós temos, e isso atua nos nossos neurotransmissores. Então, por exemplo, hoje, grande parte das pessoas que têm ansiedade, e a ansiedade é o mal do século, né? O Brasil é o campeão de ansiedade no mundo, inclusive, né? Mas a ansiedade ela é gerada, muitas vezes, pelo desequilíbrio de glutamato, que é um neurotransmissor, de GABA, que é um outro neurotransmissor, de serotonina, que é um outro neurotransmissor. E os óleos essenciais têm a capacidade de modular esses neurotransmissores.
que são exatamente os mesmos mecanismos que fazem alguns medicamentos para ansiedade. Sim. Então, isso sem efeito colateral, sem efeito adverso, e ajudando as pessoas a irem reduzindo a dependência, porque os medicamentos, eles causam dependência, pessoas que param de tomar medicamentos entram em crises de abstinência, e as pessoas vão ficando zumbi, vão saindo de si, né, da sua essência, e usar óleos essenciais com critério, né, é isso que eu ensino na formação da terapia clínica. Como um terapeuta pode ter critério para escolher os seus óleos essenciais para montar sinergias, ou seja, misturas inteligentes com uma química que tenha uma finalidade, né, e um objetivo. Então, claro, tem que usar com constância, porque o corpo precisa receber aquele estímulo por um período, né? Então, nas questões emocionais, são muito efetivos. Existem muitos estudos científicos mostrando, e hoje, como a gente já tem os estudos, a gente consegue saber quais os mecanismos que atuam, como que acontece isso no cérebro, né? É isso que eu ensino na imersão. Mostro como que atua no cérebro, o que é um receptor, o que acontece ali quando o óleo essencial atua, né? Porque nós temos nos nossos neurotransmissores, os nossos neurotransmissores são que enviam sinais que estimulam, né, as nossas ações. Inclusive, por exemplo, uma pessoa que tem TDAH, ela tem deficiência de dopamina, né? Uma pessoa que tem Alzheimer também tem uma questão de dopamina, porque existe uma morte de neurônios que secretam dopamina. Uma área... Então, cada sinergia, ela é particular para cada cliente. Então, Exatamente. Você vai fazer aquela sinergia para aquela pessoa de acordo com a necessidade dela. Exatamente. Né? Então, a gente não acredita em protocolo pronto na aromaterapia. Tipo, tem aquelas coisas do dia a dia, tem gente que usa óleo essencial, claro. Mas quando você fala de tratamento, são sempre assim, personalizados, exato. Diga, Kelly. Você falou aí do protocolo. Então, estaria errado eu chegar ali, coincidentemente, hoje eu pedi para o meu marido comprar um óleo essencial, que eu peguei uma receita que bota no shampoo, que potencializa cabelo, umas coisas assim. Aí tem aquele óleo essencial que você usa para dormir e tudo mais, né? Para acalmar. Isso seria errado. Teria que haver um estudo, uma análise... Não é errado, porque, por exemplo, o óleo de alecrim, ele é excelente para o cabelo. Eu sei, eu imaginei. Então, o óleo de alecrim, ele é excelente para cabelo, né? Você colocar, na verdade, o ideal nem é pôr no shampoo, pode até pôr um pouquinho no shampoo, mas o ideal é espalhar no couro cabeludo um pouquinho, né? E para fortalecer o cabelo. Então, existem alguns óleos que eles têm já um estudo muito grande e as pessoas usam comumente, né? Agora, para dormir, depende. Por quê? Porque cada pessoa tem... Uma coisa é você, eu quero só relaxar melhor, eu adoro esse cheiro, eu vou usar lavanda, porque falam que ela acalma, e vou pôr no meu travesseiro e vou dormir. Tem pessoas que dormem com lavanda, tem outras que não dormem, porque cada pessoa pode ter uma insônia ou uma ansiedade proveniente de um desequilíbrio. Coisas diferentes. Então, no caso do cabelo, todo mundo tem cabelo, e o cabelo vai crescer, né, vai ajudar. Tem pessoas que não podem com alecrim, que sentem que às vezes ficam muito agitadas. Então, não é um óleo que é bom você usar toda hora, todo dia, né? É bom diluir, pôr para dormir diluído, né? E verificar como você se sente, porque tem pessoas que existem controvérsias aí, falam, o alecrim sobe a pressão. Existem estudos que falam que o alecrim é ele é hipotensivo, na verdade, ele não é hiper. Mas tem pessoas que têm reação de hiper, né? Ou pessoas que têm, por exemplo, convulsão, assim, que não podem usar esse óleo. Então, nesse momento, é importante a gente entender os mecanismos químicos dali e se para essa pessoa é ok. No geral, as pessoas usam alecrim para o cabelo, e é muito bom, né? Agora, quando você fala de dormir, aí é claro que um cheirinho bom nunca vai fazer mal.
Mas quando você fala de um tratamento, eu tenho uma insônia crônica, eu tenho uma ansiedade. Quando você tem um tratamento, é diferente. Aí, o ideal é que seja feito um estudo do seu caso, uma análise do seu caso, para poder fazer. Então, eu falo que existe a aromaterapia do dia a dia, que é aquela aromaterapia que você usa, né? A pessoa cheira, ai, que gostoso, que nem agora. Eu pus aqui no meu difusor um olhinho de laranja com canela, para trazer uma energia boa, né? Então, tem esses momentos. Eu falo que tem o óleo essencial do momento, e que eu recomendo, porque é muito melhor, por exemplo, do que você ter farmácia de um monte de medicamento na sua gaveta, mas é diferente quando você fala de tratamento. Então, tem o momento e o tratamento. Quando você fala de tratamento, é um jeito. Se você fala de momento, é outra coisa, né? Isso, pegando esse gancho aí do que você falou, olha o que você disse para a gente. Eu coloquei um óleo essencial de laranja com canela para trazer uma energia boa, né? Um sentimento bom. E a gente sabe, como você falou no começo, de que tudo está interligado, né? E também, historicamente, vem o uso dos aromas em diversos processos ligados à espiritualidade, independente da filosofia, da cultura que está sendo trazido. Sempre a gente tem isso, né? Você tem os incensos em todas as culturas aí, utilizados de algumas formas, e inclusive os óleos também, né? Nas massagens, enfim. Fala um pouco para a gente sobre o que esses óleos podem ativar nesses sentidos, né? Nessa sensibilidade. Então, tem os dois aspectos, né? O primeiro aspecto é a química, porque, por exemplo, o óleo de laranja, ele tem limoneno, que é capaz de atuar na dopamina do córtex pré-frontal, né? Modular a dopamina do córtex pré-frontal. E isso me dá o quê? Mais foco, mais concentração, mais disposição. Então, uma coisa é essa atuação química. A outra coisa, e aí quando a gente fala de espiritualidade, as plantas, elas são sagradas desde sempre, né? Elas fazem parte do sagrado, porque a natureza nos dá, vem da natureza, a gente recebe gratuitamente do divino, enfim, do espírito, né? E para mim, eu falo que se Deus pode se materializar, né? Se eu pudesse falar o que é Deus, eu diria que Deus é um átomo, né? Aí, por que eu diria isso? Né? Porque um átomo, ele é indestrutível, incriável, indivisível, né? E ele está dentro de todos nós e dentro de tudo que existe. Ele faz parte de tudo que existe. Então, nós somos uma construção de átomos, né? Nossa pele, nada está parado dentro de nós, tudo está em movimento, tudo está em constante renovação. Cada célula do nosso corpo é composta de moléculas que são compostas de átomos. Então, eu falo que toda a criação vem de um átomo, né? Da união desses átomos, dessa busca pela estabilidade. E quando a gente fala de espiritualidade, da busca pela luz, pela perfeição, pela iluminação, eu acredito que essa é a grande busca das moléculas, né? Porque elas ficam buscando estabilidade, homeostase. Nada existe para ficar doente, nada existe para ser triste, nada existe para ser desequilibrado. Tudo existe para ter equilíbrio. A gente a gente vive num aprendizado, né? De querer desorganizar para ver se existe como organizar, né? Porque então, a gente vive como ser humano, mas a natureza é perfeita. Diga, Jo. Estou ouvindo você falar e estou pensando exatamente nisso, né? Primeiro que essa ciência que existe hoje para a gente, que a gente, né, fala de ciência, ela, por algum motivo que eu ainda não consegui explicar, apesar dos meus estudos, ela acaba sendo, por um ponto de vista, muito mais limitadora e limitada, porque ela é muito, se especializa demais, procura muito uma única coisa e perdeu o principal, que é o principal da saúde e o principal da espiritualidade, que é a integração do ser. Nós não somos um aspecto só, nós somos uma totalidade. E quando você busca, tanto nas tradições antigas, quanto nas tradições religiosas, nas tradições médicas, né, das
medicinas tradicionais, antigas, das farmacopeias, como você citou no início. Quer dizer, todas essas medicinas, todas essas compreensões do ser humano é de um ser humano integral. Então, tudo fazia parte de tudo. Quando você ia tratar num médico lá antigo, de 2.000 anos atrás, de 1.500 anos atrás, você ia atrás de um médico e o médico te tratava pensando em todos os seus aspectos. Ele ia ver como que a sua comida estava, como que você estava fisicamente, como que você estava emocionalmente, espiritualmente. Então, o médico já vinha e já tratava disso tudo. Você vê isso hoje nessas medicinas orientais, que elas não elas não se perderam no meio dessa história. Que é isso que às vezes eu acho. Eu acho que a medicina ocidental, ela se perdeu no meio dessa história, indo muito para as especialidades e simplesmente esqueceu desse todo. Então, quando você recupera esses conhecimentos antigos, você vai percebendo que tudo está integrado. A gente teve outro despertar em que a gente conversou falando sobre benzedeiras, e aí o que ela falou para a gente? Que na hora que a benzedeira, né, vai procurar uma planta para te rezar, ela vai com toda a sensibilidade dela, porque a planta é que vai falar com ela, tipo assim, né, a gente faz caricaturas, mas é a planta que se coloca como eu é que tenho aqui aquilo que você está precisando. E aí, quando você me fala que a planta também tem um registro ancestral, não é? Desde que ela existe no planeta, e independe de que parte do mundo ela exista, e aí eu quero que você fale um pouco sobre isso. Quer dizer, por exemplo, existe a lavanda na França, existe a lavanda aqui, existe a lavanda em outras partes do mundo. Mas existe alguma coisa que é da lavanda, e por isso ela chama lavanda, que é em todo lugar, né? Como é que é isso? Na verdade, não. Cada uma é uma diferente. Elas têm identidades totalmente diferentes. São lavandas porque elas vêm da família lavândula. Mas elas são identidades diferentes, com histórias diferentes, frequências diferentes e uma alma diferente. Eu falo que eu achava que era tudo a mesma planta. Não. São estruturas químicas diferentes, frequências diferentes. Então, tem a lavândula angustifolia, a lavândula dentata, a lavândula híbrida, né? Então, nós temos uma diversidade de plantas. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito rico que nós temos... Por exemplo, existe uma planta que se chama alecrim-pimenta, que é daqui do Brasil. Em cada lugar do Brasil que você vai, ela tem características totalmente diferentes. Ela se adapta, ela se estrutura quimicamente para ela poder sobreviver e curar aquele ambiente. Ela trabalha aquele lugar onde ela vive, determina quem ela é. Né? E acho que isso tem a ver com nós, né? Está na Bahia, você tem aquele jeito baiano, você está aqui em Minas, está friozinho, é diferente, menos calor. Então, a gente, essa estabilidade, essa busca por estabilidade, né? Agora, o lindo que a gente vê na aromaterapia, hoje a aromaterapia clínica, para mim, é justamente isso. Para mim, não existe medicina se não for integral, e por isso que eu falo, às vezes as pessoas acham que é fácil estudar a aromaterapia clínica, né? Mas, na verdade, é um estudo para sempre, porque você estuda tudo do ser humano, tem que entender a parte específica, né? O que é um útero, o que é um cérebro, o que é um neurônio, o que é tudo isso, o que é uma química, o que é uma molécula, mas também entender o ser humano como um todo, porque nada disso funciona separado, né? Sem um cérebro, o corpo morre. Então, a gente precisa do sistema nervoso para que todo o corpo funcione. Sem o sistema nervoso, se morrer o cérebro, morreu o corpo. E todo o corpo precisa dos comandos do sistema nervoso para fazer um simples movimento. Para você mexer o dedinho, você precisa lá de uma ordem que vai para o teu hipotálamo, que vai para o córtex motor, que depois volta para o teu sistema nervoso para você mexer o dedinho do pé. Então, nós somos uma inteligência tão maravilhosa, essa inteligência integrada, né? Para produzir um hormônio, precisa de um comando na tua hipófise, né? Para você produzir um cortisol, para você estar atenta a uma prova que você tem que fazer, você precisa do eixo HPA, que é a hipotálamo, hipófise adrenal, funcionando ali. Então, esse equilíbrio é que é o mais importante. E tudo na natureza se equilibra.
Então, a doença, ela não é normal, a doença é um desequilíbrio, porque nós nos afastamos da natureza, né? E o que o óleo essencial ele é além disso? Porque um átomo, porque para mim ele é uma representação divina, né? Depois de todos os estudos, no dia que caiu essa ficha para mim, eu fiquei, gente, acho que se Deus, né? Porque tudo é pixel, né? Tudo é átomo, tudo é uma montagem de... E cada átomo, ele vibra, ele não é parado, ele é uma frequência. Então, imagina quando você pega um óleo essencial, ele é um líquido que volatilizou, virou gás, né? Virou vapor, aí ele passa num condensador, aí ele esfria, ele vira líquido. Só que esse líquido veio de uma planta, e é porque é essencial, porque a alma da planta, ela não morreu. Aquele átomo ainda está vibrando numa frequência alta. E hoje já se descobriu que corpos doentes têm frequências baixas. Então, quando você trabalha com o som, que eu estou vendo aí vários instrumentos, quando você trabalha com altas frequências, você eleva a frequência, e a gente fala de meditação, a gente fala de imposição de mãos, de massagem, como elevar as frequências, porque isso é a maior comprovação de cura. Espera só um pouquinho, eu preciso pôr o carregador aqui. Tá joia. Olha, a gente está aqui meio de boca aberta, né? Você está vendo que a gente está parando para ver Carla falar. E a gente esquece até de fazer as perguntas, né? Porque, mas é um universo tão, né? É tanta coisa linda, tanta... É muito curioso. Eu só queria concluir, só para não perder. Diga. É que, assim, existem frequências... Hoje, por exemplo, já se descobriu que um corpo doente, uma pessoa com câncer, por exemplo, ela tem uma frequência abaixo de 50 MHz, né? Abaixo de 40, na verdade. Uma pessoa com vírus ou com uma bactéria também baixa a frequência. E hoje, com os estresses eletromagnéticos, com tudo que a gente vive, o estresse é um grande diminuidor de frequência. Então, tudo que a gente pode fazer para elevar a frequência é maravilhoso. E se você anda numa floresta, por exemplo, né? Se você anda numa floresta, você caminha na floresta, você se sente bem. Se você vai na natureza, vai no mar, quando você se aproxima da natureza, você começa a se sentir melhor. Então, o grande problema, quando a gente fala da desconexão do ser humano, é que, na verdade, o ser humano se esqueceu que ele é natureza. Ele se esqueceu quem ele verdadeiramente é e acaba vivendo o dia a dia dessa vida louca, comendo um monte de veneno, se envenenando, baixando sua frequência, né, com tudo que pensa, que come, né? E aí, esse distanciamento é que adoece. E quando a gente pode se religar, né, se reconectar, esse religar é se religar com essa partícula, com esse átomo, com essa essência que nós somos e que está em toda parte. E o que os óleos essenciais fazem? São uma frequência viva, pura, generosa ali, capaz de adentrar quimicamente e frequencialmente no corpo e ajustar essas frequências. E é tão poderoso que é assim, ele consegue detectar a frequência de um jeito que, por exemplo, um óleo essencial ele é capaz de matar uma bactéria ruim e não matar uma boa. Ele é capaz de matar uma célula de câncer e não matar uma boa. Já o que é feito num laboratório pelo homem é um Frankenstein, que nem agora, inteligência artificial, é muito legal, né? Mas nunca vai ser igual ao ser humano, porque não tem essa força. E aí é que tá, se a gente continuar assim, distante, querendo a cura fora, sem perceber que a gente é natureza, sem sentir essas frequências dentro da gente, a gente vai cada vez estar mais doente e cada vez mais distante, né? E é tão doido isso, porque, só uma coisa, se descobriu que o desenvolvimento das plantas tem relação com o desenvolvimento do nosso cérebro. As emoções na Terra, nos mamíferos, surgiram quando surgiu a primeira flor. Quando maravilhoso. Relações de cuidado, quando começou a ter polinização, relação de doação, relação de cuidado. Então, foi a primeira flor, foi o surgimento das angiospermas que permitiu o surgimento do sistema límbico.
Então, nós temos uma relação muito direta, nós precisamos de planta para comer, para nos nutrir, a gente precisa das plantas para viver, para ter frequência, para ter vida, mas a gente está matando, né? Carla traz sobre tudo está interligado, né? Então, quando ela fala do começo do surgimento de algo, a gente precisa entender que dentro da natureza, quando uma coisa surge, não está surgindo só ali. Está surgindo em cada ser, da forma que é necessário para cada ser, mas tem uma predominância daquilo, né? Daquela necessidade. Então, quando isso acontece lá com as plantas, com as flores, está acontecendo com o ser humano de alguma a evolução acontece junto, né? A evolução do planeta, tudo evolui do mesmo jeito, que se a gente continuar destruindo a natureza, matando as florestas, envenenando as florestas, destruindo, minerando, fazendo tudo que está sendo feito por aí, em detrimento de tudo, isso também prejudica o futuro da humanidade. Sim. Frequencialmente... Porque isso, eu sabia falar. Quando você se conecta com você mesmo, né, que esse é o primeiro passo que a gente vai ajudando as pessoas, se conecta com você mesmo. E quando você faz essa conexão, você, invariavelmente, você vai para a natureza, porque você vai perceber que essa conexão tem a ver com todo o seu entorno, com tudo que está à volta, né? Então, se conectar sou eu, se eu me conecto comigo, eu me conecto com a natureza, eu me conecto com Deus. Quer dizer, todas essas coisas, elas estão juntas. Eu é que meio que ignoro isso tudo, né? A nossa vida hoje ignora isso tudo e olha para algum lugar que não traz nada, que é algum lugar meramente tecnológico ou material que não nos diz nada, que não nos... né? E isso que você falou sobre destruir, né? A gente não está destruindo a natureza, a gente está destruindo a nós. Porque eu adoro esse exemplo. Chernobyl virou floresta, gente. Quem vai acabar somos nós, porque o mundo, o planeta e a natureza vai continuar existindo. Essa espécie humana é que vai deixar de existir. Porque existem, lá em Chernobyl não tem o quê? São 40 anos, uma coisa mais ou menos assim, em que já existe uma floresta de novo, cheia de vida vegetal, cheia de vida animal, porque tem vários animais já vivendo ali, né? Quer dizer, é a gente que vai ser exterminado. Por quê? Porque a gente está se excluindo disso. Nós estamos fazendo o movimento de se excluir disso neste planeta, né? Então a gente vai acabar sendo eliminado. Na verdade, o movimento é de inclusão entre nós mesmos, né? Eu canso de dizer isso, é só entre os próprios seres humanos. Mas a gente puxando isso, Ju, para a aromaterapia, Carla falou uma coisa aí importante, que é o processo evolutivo acontecer para todos, né? Para tudo, não é para todos, desculpe, mas para tudo ao nosso redor. Esse processo está acontecendo. Então, quando você fala da regeneração de uma floresta, você está falando da regeneração de um sistema inteiro, inclusive humano. Então, a própria humanidade vai, automaticamente, a natureza vai trazer para ela formas de recuperação. Pode ser que ela seja mais rápida que a natureza, né? Porque o tempo de recuperação da natureza, do processo, é mais lento do que as tecnologias do que o homem cria. Então, a gente sabe que tem essa dissonância, né? Em relação a isso. Mas, assim, cada evento que acontece, que o ser humano faz, interfere numa vibração geral sistêmica, que vai interferir em tudo, inclusive nas próprias plantas que geram todo esse processo de cura. Porque a gente está falando aqui de óleos essenciais, mas a base da maioria das medicações vem da natureza. Então, você está interferindo nesse processo, né? E isso precisa ser. A gente está falando aqui de algo que as pessoas consideram um tipo de terapia alternativa, um tipo de terapia integrativa, mas, na verdade, não é bem assim.
Não. Né? Não é assim. Hoje eu tenho muitas alunas e alunos, né, da área de saúde, muitos enfermeiros, farmacêuticos, médicos, e esses dias, inclusive, uma aluna, né, que veio na última imersão em neurociência, ela falou que ela vende medicamentos em consultórios psiquiátricos, né? E aí ela falou que está sendo cada vez mais comum, por isso ela quer estudar e veio fazer a formação agora comigo, que está cada vez mais comum ela chegar nos consultórios de psiquiatria e encontrar óleos essenciais, e ela precisa saber dialogar a respeito disso. E isso, para mim, é muito interessante, que muita gente fala, é uma moda, está todo mundo usando óleo. Claro, tem um monte de gente usando óleo errado, e faz parte de um processo também de crescimento e de popularização. Todo mundo usa paracetamol errado também, né? Todo mundo usa S errado também. Então, assim, né, usa um monte de medicamento errado. Então, melhor que a pessoa tenha algum conhecimento e vá cuidar do cabelo com alecrim do que encher de química o cabelo, né? Então, mas se você começa a ter, isso vai trazendo para as pessoas um interesse em saber mais, porque vai descobrindo, como foi comigo, eu tive uma doença autoimune grave, e foi ali que eu descobri que óleo essencial não era só um cheiro e que eu podia me tratar com vitaminas, minerais, uma boa alimentação, qualidade de vida, e eu conseguia a remissão da doença. Então, a gente sabe, a gente consegue, né, se curar. E quando a gente começa a descobrir na natureza, Deus, né, na natureza, aquilo que nos cura, aquilo que nós somos essencialmente. Porque se nós, na essência, somos natureza, compostos das mesmas moléculas que as plantas, se a gente precisa se alimentar de plantas e do que é da natureza para ter mineral, vitamina, para ter neurotransmissor, né? Sem vitamina D, que sem tomar sol você não tem neurotransmissor, você não produz serotonina. Né? Sem B12 você não produz serotonina. Então, a gente precisa dos nutrientes, né? dos macroalimentos. Eu falo macro, que são moléculas mais pesadas, mas essas moléculas mais sutis que a gente recebe através da aromaterapia são capazes de adentrar áreas que laboratórios ficam aí meses e anos e muito tempo tentando descobrir uma molécula que seja capaz de ultrapassar a barreira hematoencefálica, porque ele não quer comprovar que um óleo essencial é bom. Por que que não vai? Porque o óleo essencial não é patenteável. Ninguém é dono de um óleo essencial. O óleo essencial ele é de todos, ele é da natureza. Se você produzir na sua casa uma planta e destilar, você pode ter seu óleo essencial, não é proibido. Você pode analisar, você pode ter a planta do teu quintal, você pode produzir. Então, não é patenteável, não é de ninguém, é de todos. Por isso eu trago. Uma coisa, Carla, que é interessante, é que você pode trazer os óleos essenciais como um tratamento auxiliar ao tratamento médico. Né? Aqui a gente não está falando para que ninguém pare o seu tratamento médico para vir se tratar só com óleo essencial. Esse não é o foco da mas gente. Eu fiz isso, Érica. Eu fiz isso. Eu larguei tudo que falaram. Você tem que fazer cirurgia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu falei, não, eu não quero isso, não vou fazer isso. E fui buscar. Fiz alguns primeiro numa outra vertente, mas também fiz aromaterapia e eu consegui me curar. Quando a gente fala disso, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente passa uma informação. Não é fazer isso sozinho. Tem que fazer não é assim. Olha só, você faz uma medida dessa de deixar algo, você não só usou o óleo essencial, você mudou a sua percepção, você mudou a sua forma de agir, você mudou um monte de coisa e introduziu o óleo essencial também. Porque o óleo essencial, ele faz parte de um conjunto de medidas que você vai tomar na sua vida para você ter um resultado. Se você continuar exatamente igual e usar o óleo essencial, isso não vai acontecer, porque é uma vibração. Então, o óleo essencial trazido, rapidinho, como uma forma preventiva, acho 10, ok. O óleo essencial trazido como complementar a um tratamento médico, acho ótimo. Se você usa ele como forma preventiva, provavelmente você não vai ter aquela doença. Né? Se você faz a opção de uma terapia alternativa, ou integrativa, ou não convencional, como a aromaterapia, quer dizer que
você tem uma percepção das coisas diferente, que você está aberto para outras coisas. E essa percepção sua influencia na sua forma de alimentação, no exercício físico que você faz. Por quê? Porque você traz uma outra consciência. Então, quando eu trago que é um conjunto de medidas, é um conjunto de medidas. Não é simplesmente você chegar, tenho câncer, vou largar quimioterapia, vou largar tudo e entrar com óleo essencial. Não funciona assim. Mas o que acontece? Mesmo na tradição, mesmo que você vá fazer um tratamento alopático, se você não tiver mudanças na sua vida, você não vai se curar. Então, a questão não é o tratamento que você escolhe. A questão é uma mentalidade que acredita que pílulas mágicas existem, no paracetamol, na quimioterapia, é isso. Porque, independente de qual tratamento que você opte, você vai precisar se rever, você vai precisar ter mudanças no seu comportamento, nem que seja ficar em casa acamado, para que você possa se recuperar. Então, quer dizer, se eu opto por fazer uma cirurgia, eu vou ter que mudar os meus hábitos, eu vou ter que mudar a minha forma de relacionar comigo mesmo para que a minha cirurgia seja bem sucedida. Porque senão a doença volta. E é isso que a gente vê. A questão não são as terapêuticas. A questão é a nossa relação com a gente mesmo. Que a gente acha que vai fazer um clean e eu vou estar curada de alguma coisa que eu nem sei do que é. Então, a gente tem que prestar atenção, e eu acho que o que tem que ser mais dito às pessoas é que olhe para si mesmo, preste atenção naquilo que está te adoecendo, porque não existe remédio nenhum, seja alopático ou não alopático, que vai te curar se você não olhar para as suas dores, se você não olhar para os seus adoecimentos. Então, não importa. Eu entendo o que você fala, porque as pessoas... então eu vou lá, vou tomar óleo essencial e vou me curar. É assim que faz, que vai lá, toma um antibiótico e acha que vai se curar. E também não se cura. E também morre. Então, não são as terapêuticas. Isso daí... Eu também queria fazer pergunta. Rapidinho, isso daí já vira um tema que eu já anotei aqui para outro programa, viu? Que é... E dá para a gente fazer bem legal. Na verdade, eu só quero complementar o seguinte: eu não tomo medicamento há mais de 15 anos, né? E eu ajudo os meus pacientes a evitar o medicamento ao máximo. Caso eles precisem, porque já estão no estágio avançado, eu trabalho de forma complementar para ver uma maneira de desmamar isso, acompanhado do médico, e por isso eu estudo tanto. Agora, sim, os óleos essenciais são fármacos, eles podem, sim, ser tratamentos não só alternativos e complementares, mas tratamentos efetivos, muitas vezes muito mais efetivos que muitos. Por exemplo, eu já vi cistites que não curava nunca, candidíase resistente, né? E que eu já tratei uma pessoa com H. pylori que de anos e anos e anos, em 3 meses a H. pylori sumiu. Então, assim, óleo essencial é muitas vezes mais efetivo que medicamento. O que acontece é que, como para as pessoas é novo, e elas não entendem dessa química, e acham que a química que está lá no laboratório é mais estudada, tem mais evidência, elas duvidam. Mas isso não é verdade, porque nós temos uma química muito efetiva na natureza. Eu já vi tumores sumirem em 6 meses, de diminuir de tamanho e desaparecer, e a médica ficar desesperada porque nunca viu algo daquele jeito. Nunca viu um tumor de seio desaparecer. E desapareceu. Não é que ele desapareceu. O óleo essencial, ele tem quimicamente uma capacidade de gerar apoptose em células tumorais específicas ali. Cada óleo tem, todos os óleos essenciais têm um potencial anticâncer, claro, mas não, do mesmo jeito, é fármaco. Do mesmo jeito que a medicina tradicional, a pessoa não é para sair se automedicando para um tratamento grave, e depois... e claro que precisa de uma mudança de alimentação, precisa de tudo. Eu sempre falo, não adianta você se tratar de um lado e o esgoto aberto do outro. Você precisa criar uma consciência de mudança, porque você ficar com o esgoto aberto, não vai ter nenhum tipo de medicina que vai conseguir te curar, porque você vai curar de um lado e adoecer do outro. Sim. Só que, como o óleo essencial altera a frequência e atua também nas causas que te fazem adoecer, a tendência é que você comece a tratar e depois você comece a não adoecer mais.
Foi o meu caso. Eu seria dependente de remédios para o resto da vida. Eu não tomo remédio nenhum e eu não tenho a doença. Nenhum médico explica isso. Nenhum. Eu vou nos médicos, eles estão querendo mandar né, fazer mais exame. Como assim? Você não toma? Como assim? Você vive essa remissão só com vitamina D e óleo essencial? É, com vitamina D e óleo essencial. Então, claro, por isso eu formo aromaterapeutas clínicos. Não é para você. Você precisa de um tratamento, vá se consultar com um aromaterapeuta clínico. Então, se você está aqui assistindo, como a Jo, ela não fez isso sozinha, ela fez uma consulta comigo, analisei os exames dela, fiz uma análise, falei para ela, Jo, você não quer fazer a cirurgia? Então vamos esperar 6 meses, o médico não falou para você guardar 6 meses. Vamos esperar 6 meses, vamos ver como o seu corpo vai reagir. E o que acontece? Primeiro, claro, ela teve a predisposição de dizer, não vou fazer e eu vou cuidar, eu vou reestabilizar o meu corpo. Claro que teve uma decisão dela aí de escolher, de sair do medo, de que tinha que passar por uma cirurgia, de que o mioma poderia virar um câncer, de todos os medos que colocam na cabeça, de tudo que você vê na internet. Então, é claro que a tua mudança de postura precisa mudar, mas a gente também precisa acreditar no potencial da natureza, senão nunca a gente vai se curar. Porque se medicamento fizesse bem, não ia ter uma farmácia em cada esquina, porque as pessoas não iam precisar de tanto remédio. Então, por que, ao invés de diminuir a quantidade de farmácias, isso é uma indústria que precisa de que você adoeça, eles vivem da tua doença. E a gente quer viver da tua saúde. Então, hoje, você mudar essa postura, viver pela saúde e não pela doença. Infelizmente, a gente tem uma indústria que lucra com você doente. Diga, Kelly. Eu tinha anotado, Carla, ansiedade, sono, depressão, para você dizer o que é, né? Assim, como as coisas que estão mais afetando, para você já sugerir óleos essenciais. Mas você disse o seguinte, vai muito mais além, tem que fazer uma análise. Mas assim, está muito comum. Eu tenho uma lojinha aqui do lado da minha casa, que é onde o meu marido vai comprar o óleo agora. O que você sugeriria para pessoas que, de repente, ainda não têm acesso a um aromaterapeuta fazer? Como usar? Passa aqui na mão. Uma vez disseram, passa na mão e cheira. É isso. Assim, o básico do básico. Então, olha, essa não é a minha praia, né? Na verdade, hoje eu não saio tanto. Se você entrar na minha internet, você não vai ver no meu Instagram, você não vai ver eu falando, pega esse olhinho, compra ali e usa assim. Porque esse é trabalho de outro tipo de aromaterapeuta. Eu sou uma aromaterapeuta clínica, né? Mas, assim, você tem... o que você se sente bem? Tem óleos que você não pode passar na pele porque eles são abrasivos. Você não pode sair no sol, você mora na Bahia. Então, tem que tomar muito cuidado, diluir bem um óleo essencial, né? Mas, no geral, se a gente falar frequencialmente, não estou falando de um tratamento, tudo aquilo que te faz bem, se você vai lá na loja de óleo essencial, inala um óleo e aquele óleo te faz sentir muito bem. Nossa, ai, que cheiro delicioso. Isso já ativou um monte de mecanismo no seu cérebro. Já ativou coisas que te trazem boas memórias e isso trabalhou ali sua dopamina, seu sentimento de prazer, sua noradrenalina, sua endorfina. Trabalhou ali mecanismos que são importantes e que isso me acalma. Ativou seu GABA. Então, isso é uma coisa que você pode fazer sensitivamente. E como um óleo essencial ele é átomo, ele é frequência, nunca eu acho que é por acaso que um óleo vai parar na sua frente. Então, frequencialmente, vocês se atraíram e aquilo com certeza vai te fazer bem. E se você se sente bem com aquilo, aquilo é o teu óleo. Então, use, né? No seu difusor ambiental, pode usar na mão, né? Quando eu falo de tratamento, eu não faço na mão, eu faço diferente. Eu uso um inalador individual, porque eu quero ter uma dosagem mais específica do seu tratamento, eu quero monitorar. É diferente. Agora, se você se sente bem com determinado... quando eu vou dormir, eu pingo o olhinho de lavanda no meu travesseiro e eu me sinto no céu. Já tem gente que fala, credo, que cheiro de produto de limpeza... Então, vai depender. Para você, aquilo pode... Né, tem gente que sente cheiro de laranja e fala, nossa, esse cheiro de laranjal. Tem gente que fala, credo, quando eu era pequena, eu vivia no meio de um monte de laranja, aquele cheiro forte que eu não aguento. Então,
cada pessoa vai ter sua memória olfativa ligada ao que para si traz boas memórias. Aquilo ativa mecanismos no seu cérebro que vão te fazer bem. Então, nesse sentido, do dia a dia, de não entender nada de aromaterapia, como eu escolho? Vai lá na loja de óleo essencial, em vez do seu marido escolher a frequência dele, trazer para você, vai você lá e você se conecta com os olhos e sente qual é o cheiro, o que você sente, o que aquilo te remete, me sinto bem, ou estuda para você poder, ou vai passar com um aromaterapeuta, né, clínico, eu quero fazer um tratamento X, então passe com um aromaterapeuta para ele poder entender, né, principalmente se for uma questão de ansiedade, insônia, ou depressão, ou um TDAH, passe para você poder ter a sua avaliação e aí poder ter moléculas mais específicas, numa quantidade mais específica, numa dosagem mais específica, para você fazer um tratamento. Agora, no dia a dia, se você quiser pôr um difusor, como eu pus aqui, laranja de canela, enquanto eu estou falando com vocês, para você sentir melhor, porque esse cheiro te agrada, independente da molécula que tem ali dentro, eu tenho limonê, não tem ali, mas não importa. Porque nesse momento, se esse cheiro te faz bem, tá ok. Ele vai elevar a tua frequência, ele vai te trazer boas coisas. E ele vai te integrar com você mesmo, né? Gente, olha só, a gente já tem uma hora. E você veja que é o que Tavares da rádio falou, né? Que a gente tem que gravar sempre 2 episódios de cada programa. De cada, com certeza. Né? Então, eu queria encerrar esse programa, mas queria que Carla ou trouxesse para a gente. O curso a gente já falou no Instagram de Carla, que está logo aí embaixo. Vocês entrando, vocês vão ter acesso a esse curso e a outros, né? Na bio dela tem lá tudo bonitinho que eu olhei. Então, com facilidade, vocês encontram isso. A outra coisa, Carla, que eu queria... Existe algum livro básico para quem queira começar a entender, conhecer, que você possa indicar? Ou alguma coisa ligada à aromaterapia que essas pessoas possam utilizar? Então, é que eu também acho delicado isso, né? Essa questão de protocolo, porque os livros, eles são protocolos prontos que você pega lá, né? Sem conhecimento. Então, eu acho que tudo depende do que a pessoa está buscando. O que eu indico, tem uma editora que se chama Editora Laszlo, e ela tem uma diversidade de livros ligados à aromaterapia, livros com boas referências, né? Então, ali, dependendo do que você quer, então eles têm lá, quem gosta de aromaterapia vibracional, tem livro de aromaterapia vibracional, quem gosta de aromaterapia clínica, alquímica, quer saber mais disso, tem livros que são mais difíceis, que às vezes você vai ler e fala, nossa, né, eu não estou pronta para esse livro, mas, assim, eu não tenho um livro específico que eu diga, você vai começar, porque eu não acho que a pessoa tem que começar com um livro. Eu acho que os livros de aromaterapia, eles são complementares. Eu acho que se você quer saber mais de aromaterapia, vem, por exemplo, na imersão, para você entender o que significa. E a partir dali, talvez aí sim você vai guiar para comprar um livro. Você vai guiar você vai saber mais ou menos do que se diz, né? Porque senão, o que acontece? As pessoas compram aqueles livros, como eu até tenho um aqui, é interessante, tá? Tem esse aqui, um livro que está escrito lá, tal doença, tal óleo, tal doença, tal óleo, mas isso não é para todo mundo. E aí, isso é só para vender o livro. Então, aí as pessoas começam a trabalhar com protocolo pronto, acham que podem tratar todas as doenças com protocolo pronto. Então, eu acho assim, vai estudar as plantas, vai observar a natureza, vai entender o que é a natureza, comece a se cuidar, né? Cuidar de si, e venha fazer um curso de aromaterapia para você entender melhor isso, e depois você escolhe livros. Ou, se você já tem algum conhecimento, a Editora Laszlo tem uma diversidade de livros infinitos, né? Inclusive livros mais técnicos ou livros mais simples,
Mas cuidado, né? Porque às vezes você pega lá, e hoje eu falo, eu gosto de espíritos críticos, eu gosto que hoje você poder olhar um livro e falar, isso faz sentido, isso não faz sentido. Perfeito. Você poder, né? Então, eu recomendo essa editora, lá tem livros para as crianças, para gestante, culinária, tem uma diversidade, porque a aromaterapia, ela é o infinito das possibilidades, entende? Sim. Quando você falou qual doença todas, você pode cozinhar com óleos essenciais, pode produzir seus cosméticos com óleos essenciais, você pode fazer seus produtos de limpeza da casa com óleos essenciais, porque eles são super bactericidas, fungicidas. Aqui em casa eu só uso vinagre, bicarbonato e óleos essenciais já há muitos anos. Então, é o infinito das possibilidades quando você fala do poder da natureza. Então, é muito difícil para mim escolher uma direção, porque cada ser é um ser, cada um vai querer aprender uma coisa diferente. Gente, agradecer por todo esse conhecimento. Carla, eu lhe confesso que foi muito além do que eu imaginava esse programa. A sua riqueza de conhecimento é impressionante. A gente vai lhe convidar outras vezes, né? Vamos lhe explorar mais um pouquinho, né? Para ajudar essas pessoas. Agradecer a Jo pela indicação, viu, Jo? 10, muito bom. E dar um beijo em vocês. Mais um programa, Despertar. Agradecer a Kelly também. Muito obrigada a todos, viu? Um beijo grande. Foi um prazer estar aqui com vocês, ouvindo tanta coisa boa. Obrigada, Carla. Obrigada, meninas. Obrigada, espectador. Obrigada, Carla. Foi ótimo. Gratidão. Carla, ganhou uma paciente. Oba! Depois eu vou entrar em contato com você. Beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo, tchau.